Obrigado, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir em João, capítulo 2, Teca. Apenas o versículo 4. Graças a Deus, irmãos, mais um dia, mais uma quinta-feira. Nós estamos aqui. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu fico muito feliz quando eu sou convidado para pregar. Eu não falava nada. João capítulo 2, versículo 4. Respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, eu intitulei essa mensagem como o tempo de Deus. Mas antes de falar da mensagem, eu queria fazer algo que eu falei para o Senhor que eu ia fazer, e fazendo um parênteses aqui antes da pregação. Eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram pela minha avó. Ela faleceu faz 30 dias, mas assim, eu fiquei muito feliz porque eu recebi mensagem de quase toda a igreja mandando força, né? Pessoas que se esperam até ir ao hospital, oraram pela minha avó. Mas o tempo chegou, o Senhor recolheu ela, e eu fico muito feliz por isso. E o que eu te tiro de exemplo disso? A Bíblia fala que nós temos que deixar o pai e a mãe e se casar, né? Mas a mesma Bíblia também diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos, em 85, e minha avó passou a me criar. E eu olho para trás, eu tenho uma alegria muito grande, porque eu nunca desrespeitei ela, eu nunca alterei a voz com ela. E eu olho para trás e vejo que eu fui um bom filho, eu cuidei enquanto eu pude. Eu também quero agradecer a minha esposa, porque quando eu estava na escala, quem cuidava da minha avó era ela, né? Que tinha que dar banho, que tinha que trocar. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Lu? Porque não é fácil. Irmãos, mais uma vez, obrigado a todos pelas orações. Entrando aqui na palavra, queridos, algumas pessoas já utilizaram esse texto, normalmente em casamento, para falar de milagre. Mas o que o Senhor tocou no meu coração? Eu vou usar esta palavra para falar sobre o tempo de Deus. Como é difícil esperar o tempo do Senhor, né? Vou ler mais uma vez aqui, João capítulo 2, versículo 4. Disse Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, fazendo aqui uma rápida contextualização, o que aconteceu? Teve um casamento, no 3º dia ali no Caná da Galileia. Maria, Jesus e seus discípulos foram convidados. Num dado momento acabou o vinho, e Maria recorreu a Jesus: Senhor, acabou o vinho. E ele respondeu: o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Em outras traduções diz o que? Mulher, não me diga o que fazer. O Senhor estava ali, ele estava de olho em tudo. Parecendo o irmão Vilmar no culto, ele fica só de olho, não deixa passar nada. E por fim, ela virou para Jesus e disse: façam tudo o que ele mandar. Chamou os serviçais, pegaram ali algumas botijas, encheram de água, e Jesus disse: pegue uma taça e sirva o mestre-sala. Quando ele foi beber, ele falou: nossa, guardou o melhor vinho para o final da festa. A maioria das pessoas serve o bom vinho no começo da festa. E ali foi um milagre. Jesus transformou água em vinho. No ano passado, Daniel não está aqui, o evangelista Daniel, ele pregou nesse texto. O que ele enfatizou bem? Que o milagre acontece no caminho, pois enquanto eles colocaram a água na taça, foram servir ao mestre-sala, a água se transformou em vinho. E ali nós podemos ver de fato a glória do Senhor. Entrando aqui na pregação, eu também quero deixar o pastor à vontade, qualquer possível correção que ele faça. Irmãos, qual que é o primeiro ponto que me chama a atenção aqui? O casamento, naquela época como hoje, eu acho que é uma das festas ou uma cerimônia, umas mais importantes, né?
ela representa alegria, união, amor, e ela tem a sua importância na sociedade, naquela época e atualmente. E Jesus e seus discípulos foram convidados. Qual que é o primeiro ponto de atenção aqui? Eu sei que o convite foi feito naquela época, e o contexto está no casamento. Mas trazendo para os dias atuais, bom seria que nós pudéssemos convidar Jesus para tudo que nós formos fazer. A gente sai de casa e fala assim: Jesus, vem comigo. A gente entra no trabalho e fala: Senhor, entra comigo. Este é um dos exemplos. Que nós possamos convidar o Senhor para a nossa vida de todo o nosso coração. Eu confesso que no trânsito eu tenho convidado Jesus a estar comigo, mas eu acho que o trânsito é o ponto fraco de todo homem, né? É difícil às vezes a gente se controlar no trânsito. Na semana passada eu fui trabalhar de carro e eu fui entrar na rodovia e um rapaz ficou me forçando. Eu estava orando, irmãos, eu estava tocando hino, eu estava na unção e eu estava chorando, né? Porque eu estava na presença do Senhor. Mas eu também fui marrudinho, não deixei aquele rapaz entrar. E eu falei: não está certo isso, eu estou na presença do Senhor e não deixei o rapaz entrar. E eu entrei, ele veio atrás de mim, ficou me fechando e por fim, eu não fiz nada de errado com ele, mas quando nós chegamos no farol, coincidência, eu parei atrás de uma funerária. Aí eu abri o vidro do carro e virei para ele e falei: o que eu fiz de errado? Ele virou para mim: me perdoa, você está seguindo aí a funerária, me perdoa. Eu fiquei sem reação e fiquei quieto. Mas irmãos, naquele momento eu parei e pensei. Ele ainda me desejou um Feliz Natal. Eu estava errado. Não custava nada deixar ela entrar. Se eu convido Jesus para estar na minha vida, para estar dentro de um carro, para estar no meu trabalho, deixa ele passar, não vai me custar nada isso. Mas eu reconheço que é um ponto fraco. Porque uma vez convidando o Senhor, Ele está conosco. E se eu convidei o Senhor do coração, de coração o Senhor estava dentro do meu carro. Certamente o Senhor não aprovou isso que eu fiz, de forma alguma. Eu não menti, mas eu poderia ter falado assim: não estou seguindo esse carro de funerária e Feliz Natal para você. Mas enfim, queridos, que nós possamos convidar o Senhor para andar conosco. Que isso venha do coração. Mais um ponto aqui. Acabou o vinho. Nesse contexto, acabou o vinho significa, talvez, ia significar passar uma vergonha, ia ser uma desfeita, para quem estava concedendo a festa. Mas trazendo para o contexto atual, o que pode ser? O que pode representar acabar o vinho? Acabar o dinheiro, acabar a saúde, a vontade de estudar, vontade de trabalhar, as limitações de trabalho, vontade de vir à igreja. Várias coisas acabar o vinho significa para nós. Mas a gente tem que convidar o Senhor para estar conosco. Porque quando o vinho acabar, nós vamos só dar uma cutucada assim e falar: Senhor, acabou, o que eu faço agora? Se for a saúde, se for o recurso financeiro, ou qualquer coisa que eu tenha citado aqui, que nós possamos recorrer ao Senhor. Amém, irmãos? Um ponto importante aqui, que eu acho que é o de toda a pregação: o tempo do Senhor é o tempo certo. Eu quero me ater bastante a este versículo, porque foi este versículo que falou ao meu coração. Jesus disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Aqui numa outra tradução: ainda não é chegada a minha hora. Qual a primeira lição que eu tiro disso aqui? No tempo certo Ele ia agir. Nós convidamos Ele para estar conosco. O Senhor foi convidado para estar naquela festa. Ele estava ali de olho em tudo que estava acontecendo. Eu citei o irmão Vermar, mas o irmão Vermar é assim mesmo, Quando ele está no culto, eu só olho para ele, ele já entende, precisa baixar o ar. Eu olho para ele, ele fala: fecha a porta. E o Senhor estava ali. Ele sabia qual era a hora de agir. Primeiro ponto: a confiança extrema de Maria
ao Senhor. Ela disse aos serventes: fazei tudo o que Ele disser. Irmãos, aqui ela simplesmente orientou os seus discípulos, os empregados ali: façam tudo o que Ele mandar. Mas trazendo para os dias atuais, o Senhor tem falado conosco aqui nesta igreja. O que Ele tem falado? Santificai-vos, busque ao Senhor cada vez mais. O Senhor tem nos dado direção aqui neste tempo, que nós possamos simplesmente nos entregar ao Senhor e fazer tudo o que Ele está mandando através da vida dos pastores. Mais um ponto que eu tiro aqui de Maria: paciência. Porque às vezes a resposta de Deus nem sempre é o que nós queremos ouvir. Eu li esse texto várias vezes, e por vezes eu pensei assim: nossa, que resposta um pouco forte assim, né? O que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora. Eu falei, às vezes eu lia, relia, qual que era a interpretação? Que foi bem brusco, né? Mas não foi. O Senhor, eu acho que Ele queria, aqui na minha interpretação, Ele queria manter a descrição, porque o milagre Ele ia fazer, mas Ele queria manter a descrição. Ele não queria alvoroço. Mas a Maria teve paciência, e nós temos que ter paciência, que o tempo do Senhor é o melhor tempo. A promessa que Ele fez, Ele vai cumprir, mas é no tempo certo. Às vezes ficamos impacientes: eu quero hoje, eu quero agora. Mas qual promessa que o Senhor fez a nós, que Ele deu hora, dia e data que Ele vai realizar? Falando da minha avó, o Senhor recolheu a minha avó, mas umas 2 semanas antes Ele falou através de uma pessoa: Paulo, se prepara porque Ele vai recolher. Passou mais uma semana, usou outra pessoa: Ele vai recolher, então você se prepara. Aí eu orei e falei: Senhor, se vai recolher, recolhe logo então, né? E aí o Senhor falou no meu coração: ainda não é chegada a minha hora. Eu fui trabalhar com essa mensagem na mente. Eu falei: Jesus, me perdoa. Para todas as coisas existe um tempo. O tempo do Senhor é o melhor tempo. E depois a gente acaba entendendo o porquê das coisas. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu entendi o porquê. Mais um ponto. Eu não vou usar a aprovação nesse contexto de Maria, mas trazendo para os dias de hoje. O tempo da demora para acontecer qualquer coisa que o Senhor prometeu em nossa vida pode ser uma aprovação. O Senhor está testando. Vamos ver até quando vai a fé daquele homem. E queridos, aqui é um ponto muito difícil, porque é difícil às vezes parar e pensar: mas o Senhor já fez a promessa, por que não acontece? Eu me esforcei, eu fiz tudo que o Senhor mandou, por que não aconteceu? Porque ainda não chegou o tempo. Eu quero aqui dar um exemplo rapidinho. Minha filha queria uma bicicleta. Aí no começo de dezembro eu falei para ela: Laura, se você se comportar, eu vou te dar a bicicleta. Fazendo uma analogia aqui, o Senhor fez uma promessa a Abraão, mas o que Ele fez antes? Abraão, se tu uma bênção. Não falei com essas palavras, mas Ana Laura, eu falei: Ana Laura, obedece o pai e a mãe, eu vou te dar a bicicleta. Aí passou uns dias, a Luciana falou: vamos comprar essa bicicleta, porque depois vai ficar difícil. Eu falei: tá bom, compramos a bicicleta. Com a ajuda do pastor Carlos, levou uma bicicleta para casa. Ele colocou o pedal, o pastor Carlos arrumou uma bomba para encher o pneu. E aí ela ficava: você comprou a bicicleta? Comprei. Era da Barbie? Não, pai, era da Moana. Falei: que é a Moana? Eu comprei da Barbie. Mas você não queria uma LOL? Não, pai, era uma bicicleta. E ela murmurava às vezes, A minha esposa falava assim: Laura, confia. Você não pediu pro pai e pra mãe? Então confia. Irmãos, a nossa relação com Deus é assim. Nós não pedimos ao Senhor, Ele não falou que ia dar. Então confia, que é no tempo certo. O exemplo da bicicleta, nós íamos entregar no dia 24. E aí passou-se os dias, chegou o dia 24 para ela: mas vocês compraram a bicicleta? Que dia que eu não vi? Eu falei: Ana Laura, confia, filha. Aí quando chegou na casa do pastor Carlos da Elô, ela foi procurar a bicicleta. Ela assumiu isso esses dias, Eu falei: Luciana, ela está procurando a bicicleta.
E por fim, na hora nós entregamos a bicicleta. Ela ficou feliz, brincou, ficou até tarde, enfim. A nossa relação com Deus, eu tenho vivido isso, é desse jeito. O Senhor me fez uma promessa, ainda não cumpriu, mas eu sei que no tempo certo vai cumprir. Mas eu estou ficando tranquilo, porque eu estou fazendo como Maria fez, entregue na mão do Senhor. Queridos, um outro tipo de provação que eu passei também, nem sempre a provação, né, foi o exemplo que eu dei, mas o que nós temos feito de bem para o nosso próximo? É tão fácil olhar para o lado, aqui na igreja, falar eu amo vocês, falar para o Isaac, eu te amo, Isaac, vamos fazer um churrasco lá na sua casa. Mas e para o estranho? O que nós temos feito para o estranho? Eu citei aqui 3 exemplos que aconteceram comigo esse mês, vou falar rapidinho. Eu sei que foi o Senhor. Eu saí do shopping Anália Franco, fui um parque para arrumar um lugar para parar porque estava lotado, você não queria comprar um negócio lá. E quando nós fomos sair, tinha um casal. Eles não tinham ainda, acho que idade para ter a plaquinha de idoso, mas eles eram bem de idade, assim. A idade avançada, aliás. E aí eu disse para ele, eu falei, moço, meu carro está na outra coluna ali, ó, corre lá. Eu espero você chegar para sair. Ele falou, sério mesmo, obrigado. E ele correu lá, quando eu cheguei lá, ele estava lá, eu tirei o carro, ele entrou, ele falou, obrigado. Feliz Natal, eu falei, para o senhor também. Naquela mesma semana, na sexta-feira, a gente come lanche sexta-feira, acho que todo mundo, né? Eu estava na fila para pedir o lanche, quando chegou a minha vez, aí me cutucaram assim. Eu olhei do lado, era uma menina, devia ter uns 7, 8 anos. O tio, me compra um lanche. Eu olhei para a cara dela, eu falei, um lanche? Eu tô com fome, você pode me comprar um lanche? Eu falei, que lanche você quer? Ela falou, qualquer um, eu tô com fome. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou te comprar o lanche. Ela falou assim, que eu vou dividir com meus irmãos. Eu falei, quantos vocês são? Nós somos em 3. Eu falei, chama lá os seus irmãos. Aí as 3 crianças vieram, eu comprei os 3 lanches. Eles sentaram do meu lado. Queridos, eu mal consegui comer. Eles só queriam comer. E foi um prazer ali comer com aquelas crianças. E no final eu dei a batata para eles ainda. E nessa segunda-feira aconteceu uma terceira coisa. Eu fui num escritório de contabilidade. Eu cheguei lá e falei para a moça, olha, eu preciso fazer isso, isso e isso. Qual a minha ideia? Fazer isso, isso e isso, da maneira correta. Você tem algo a me instruir? Ela falou, não, o que você está fazendo é o correto. Eu falei, perante a lei dos homens isso está correto? Está correto. Então vou fazer assim. Me orientaram a fazer dessa forma, mas eu não vou fazer porque isso é uma fraude contra o Estado, eu disse a ela. Fraude contra o Estado, você pode pegar até 3 anos de reclusão. E também, começar um negócio da maneira errada, o Senhor não vai aprovar, eu disse a ela. E ela falou para mim, você é evangélico? Eu falei, eu sou. Ela, paz do Senhor. Eu falei, paz. Queridos, aquele casal que eu vi no shopping, eu acho que eu nunca mais vou ver na vida. E quem tinha de testemunho para contar isso? Apenas minha esposa. Aquelas crianças lá do Burger King, eu não sei se eu vou vê-las novamente. Imaginem vocês a vergonha que eu ia passar se eu falasse, eu vou fazer dessa forma, fazendo uma fraude. E no final eu ia falar para ela, eu sou evangélico. Eu não convidei Jesus para estar na minha vida. Eu não convidei Jesus para estar no meu carro, para andar do meu lado. O Senhor, no final de semana passada, o pastor Rubens, eu acho que ele falou com essas palavras: o Senhor vai nos cobrar com relação ao próximo. Aquilo que nós poderíamos ter feito ao nosso próximo e nós não fizemos. Eu acho que foi dessa maneira que ele falou. Queridos, ninguém estava vendo, mas o Senhor estava comigo. E Ele sabe qual foi a intenção do meu coração nesses momentos. Eu pergunto a vocês, será que o Senhor também não estava me provando? Eu falei, Jesus, eu te agradeço por todas as coisas. Voltando ao texto aqui. Terceiro ponto. Maria não insistiu com Jesus. Queridos, como é difícil não insistir com Jesus. Porque às vezes a gente quer que aconteça naquele dia, naquela hora. E você alimenta isso. Quando você alimenta que vai acontecer, você começa a ser motivado pelo seu coração. Isso vai acontecer tal data.
eu vou passar, eu vou entrar. E não acontece. É difícil para nós como seres humanos, que nós temos a visão totalmente limitada. Eu não consigo enxergar o amanhã, eu não consigo enxergar o que está por trás dessa parede. Mas o Senhor, Ele sabe. Que possamos fazer igual Maria, não insistir com Jesus. Ela simplesmente ficou na posição: façam tudo o que Ele mandar. E o quarto ponto, nós vamos ser surpreendidos pelo Senhor. Porque quando vier no tempo certo, quando acontecer no tempo certo, nós vamos entender: Senhor, foi o melhor tempo. Aconteceu agora porque tinha que acontecer, como o Senhor já havia planejado. João capítulo 2, versículo 7. Disse Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Levaram, e logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado da água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Queridos, não é chegada a minha hora. O Senhor estava ali, Ele foi convidado, Ele estava vendo tudo. No tempo certo Ele agiu. Ele surpreendeu todas as pessoas que ali estavam, inclusive Maria. E nós seremos surpreendidos pelo Senhor quando acontecer no tempo certo. Para finalizar, eu queria dar um rápido exemplo que aconteceu comigo. E por que eu cito exemplos comigo? Porque, graças a Deus, eu nasci num berço evangélico. Eu já ouvi muitas coisas, já li a Bíblia, já vi pessoas comentando. Mas uma coisa é você comentar e você ler, outra coisa é você viver. O Senhor fez uma promessa a mim. Ainda este ano de 2017, eu vou te surpreender profissionalmente. Queridos, eu guardei aquela palavra no meu coração. Quando foi? No dia 30 de outubro, eu comecei a participar do processo seletivo. Uma empresa muito grande, uma empresa muito boa. Com o coração aberto eu falo a vocês, eu fui motivado pelo meu coração e falei: essa vaga é minha. O Senhor falou que é esse ano, o ano está acabando, só pode ser essa vaga, é minha. Só que eu fui motivado pelo meu coração. E o processo levou quase 45 dias. E infelizmente me ligaram, agradeceram a participação e eu não fui aprovado. Eu não entrei. Mas irmãos, o Senhor me surpreendeu. Não era aquilo que eu estava esperando. Ainda não é, mas vai acontecer. Mas Ele me surpreendeu dentro do ano, conforme Ele havia prometido. Eu disse à minha esposa: eu vou entender porque eu participei desse processo. Hoje eu não sei, mas lá na frente eu vou entender. E sabe qual foi a minha reação quando me ligaram, dizendo que eu não tinha entrado? Eu respirei fundo, fui ao banheiro, ajoelhei no chão e falei: Senhor, te agradeço por todas as coisas. Te agradeço pelo que tem feito em minha vida, pelo que está acontecendo comigo, e eu tenho certeza que o Senhor vai me surpreender. Queridos, e qual foi a palavra do Senhor ao meu coração naquele momento? Ainda não é a minha hora. E o Senhor tem falado isso comigo todos os dias. Para finalizar, irmãos, fazendo só um resumo, vamos convidar Jesus para a nossa vida, de todo o nosso coração. Vamos confiar no Senhor, de todo o nosso coração. Se entregue ao Senhor e aguardar o tempo certo para todas as coisas. Porque certamente, se tivermos paciência, se convidarmos Jesus para andar conosco, termos a tranquilidade que Maria teve, nós vamos ser surpreendidos por Deus. Eu espero eu ainda testificar do que o Senhor está fazendo e do que vai acontecer. Se for isso, se não for, outra coisa vai acontecer. Porque a promessa já foi feita. Mas é difícil esperar o tempo. Mas o tempo certo ela vai acontecer. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade. Que o Espírito Santo fale ao coração de vocês.